A teoria de que Abu e a Bruxa de Valente são a mesma pessoa. A teoria afirma que Abu se tornou a Bruxa de Valente e está procurando Sullivan há anos. Ela procura ele utilizando as portas. Porém, o mundo dos monstros é uma realidade alternativa. E ela nunca conseguiu chegar até ele. Existe uma teoria que diz que Abu tem poder de teletransporte. Tudo isso por conta dessa cena no banheiro. Então Abu teria usado seus poderes de teletransporte juntamente com as portas de madeira. E ao invés dela se teletransportar para o mundo dos monstros, ela se teletransportou para a Escócia Antiga, que é o mundo de Merida. Então ela nunca mais conseguiu sair de lá, envelhecendo e se transformando na Bruxa de Valente. O primeiro indício que prova essa teoria é que na casa dela, da Bruxa de Valente, tem uma escultura de madeira com a imagem do Sullivan. A teoria de que Salsicha é filho do Capitão América. Sabemos que o universo da Marvel não tem nada a ver com o universo de Scooby-Doo. Porém, essa teoria afirma alguns fatos que fazem total sentido. Isso porque o nome verdadeiro do Salsicha é Norville Billy Rogers. E o nome do Capitão América é Steve Rogers. Eles têm sobrenomes iguais. Em um dos filmes deixa claro que o Capitão América corre 70 km por hora. O Scooby-Doo é da raça Dog alemão. Essa raça consegue correr até 70 km por hora. E toda vez que o Salsicha vai correr, ele chega à mesma velocidade que o Scooby. Ou seja, ele também corre 70 km por hora. No primeiro filme do Capitão América, ele tinha aparência bem parecida com o Salsicha. E já foi mencionado em alguns episódios que o pai de Salsicha estava na guerra. Que faz ligação com o Capitão América, que se submeteu ao experimento com o soro do super soldado para enfrentar a guerra. Todo esse tempo fomos bizarramente enganados em Bob Esponja. Todos conhecemos a clássica casa do Patrick Estrela, que no caso é uma rocha. Ou talvez não. Pois há pouco tempo atrás foi lançado um episódio que mostra completamente o contrário. Nesse episódio diz que a casa do Patrick não é uma rocha, mas sim um casco de tartaruga. Ai, caramba! Por quanto tempo eu dormi? O suficiente pra toda essa nojeira grudar no meu casco. Eca, que nojo! Oi, Pedra! Eu tô tentando comer um lanchinho! Ei, meu nome é Tony, não Pedra. Isso é o meu casco. Eu moro aqui, você não, então cai fora! Oi, beleza, Tony? Olha só quanta coisa legal que eu nem sabia que tinha nesse sótão, que eu nem sabia que existia. Não pode ser! Isso não é o seu sótão e essas coisas não são suas! Já do meu casco! Sai já da minha pedra! Dentro dessa rocha ou dentro desse casco, a tartaruga mora na parte de cima e o Patrick mora na parte de baixo. O mais estranho é que tem vários objetos suspeitos enterrados debaixo da casa de Patrick. E esse pôster bizarro na parede da casa da tartaruga, como se ela quisesse o Lula Molúsculo morto. Teoria sobre Phineas e Ferb. A teoria afirma que na verdade o verdadeiro pai de Candace e Phineas é o Dr. Doofenshmirtz. Isso porque Phineas e Dr. Doofenshmirtz são muito parecidos. Eles possuem rosto triangular e cabelos similares, além de uma mente cheia de grandes ideias. No episódio de Phineas e Ferb Star Wars, Phineas representa o Luke e o Dr. representa o Darth Vader, o pai de Luke. Além disso, a Candace parece muito com a filha do Dr. Doofenshmirtz, a Vanessa. E em várias ocasiões do desenho, mostra como o Dr. Doofenshmirtz e Linda tiveram um relacionamento no passado. Teoria sobre Bambi. Sabemos que o Bambi perde a sua mãe ainda filhote numa cena muito triste. O caçador invade a floresta no momento que Bambi e sua mãe estavam comendo. A mãe de Bambi diz para ele correr. Ele corre e acaba se salvando, mas a sua mãe morre. Mas você já se perguntou quem matou a mãe do Bambi? Quem era esse tal caçador? A teoria afirma que esse caçador é, na verdade, o Gaston, o vilão de Bela e a Fera. Isso porque o Gaston tem uma enorme coleção de animais empalhados na sua parede. Sua cadeira também é feita de animal. E fora que ele é um caçador.
No começo de Bela e a Fera, Gaston volta com seu companheiro LeFou, com uma caça que ele acabou de fazer. Eles estão segurando a pele de um animal que acabou de ser caçado. Aliás, essa pele se parece muito com a pele de uma cerva. Esse animal, essa cerva, seria a mãe do Bambi, já que no começo do filme Bela e a Fera, esse animal aparece perto do castelo da fera. A bizarra e verdadeira história da Pequena Sereia. Com certeza você deve saber que os filmes da Disney são inspirados em contos antigos e bizarros. Sabemos que a Ariel salvou o príncipe Eric de um acidente. E então ela se apaixonou por ele. E para poder ficar com ele, ela vai atrás da bruxa do mar, a Úrsula, que dá uma poção para ela ter pernas em troca da voz dela. Mas isso é o que a Disney nos conta. A verdadeira história é bem bizarra. A versão original conta que ao invés de Ariel ter concedido sua voz, na verdade ela tem sua língua cortada. E que suas novas pernas doem insuportavelmente. E caso ela não consiga o beijo do príncipe, ela morre. O príncipe então se casa com outra, a qual ele acha que salvou ele do acidente. A Ariel quer voltar para o fundo do mar para ser sereia de novo. Mas para isso ela precisava matar o príncipe e jogar o sangue dele nas suas pernas. A Ariel não conseguiu fazer isso, se jogou no mar e virou espuma. A verdadeira e bizarra história por trás da Cinderela. Cinderela talvez não seja uma história tão inofensiva assim como você pensa. Na história original de Charles Perrault, publicada em 1697, conta uma história bem perturbadora, e então a Disney modificou essa história para um conto de fadas. Na história original, conta que a madrasta queria que uma de suas filhas casasse com um príncipe, e como os pés delas eram muito grandes e não cabiam no sapatinho de cristal, elas cortaram os dedos dos pés. A farsa então é descoberta quando as aves encantadas da Cinderela apontam para o sangue no pé das moças, avisando para o príncipe. E depois disso, os olhos delas são arrancados pelos pássaros. E então o príncipe se casa com a Cinderela. Os Simpsons previram a nota de R$200. A previsão foi feita em 2014 no episódio 16º na temporada 25ª. O episódio se chama Simpsons Vai para o Brasil. Nesse episódio, Homer foi convidado para ser juiz da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. E durante o jogo, as pessoas estavam subornando Homer, oferecendo bens materiais para favorecer o time deles. E é aí que começa a ficar bizarro. Foi quando eles subornaram o Homer com notas de R$200. Essas notas não existiam na época. Essas notas existiram 6 anos depois, no ano de 2020. Que foi quando o Banco Central anunciou que lançaria a nota de R$200, que começaria a circular em agosto de 2020. O Banco Central anunciou hoje que vai lançar a nota de R$200. Ela vai vir estampada com o logo Guará e deve entrar em circulação no final de agosto. Perguntas sem explicações em desenhos. Existem muitos desenhos que várias das coisas não têm sentido nenhum. E se a gente parar pra pensar, não tem explicação. Como, por exemplo, por que a Minnie em uma história em quadrinhos se assusta com um rato, sendo que ela é um rato? Agora vamos falar de Bob Esponja. Por que o Bob Esponja usa touca pra cozinhar, sendo que ele não tem cabelo? E por que o seu siriguejo escuta música pelos olhos? Bom, quer dizer então que os Simpsons nunca tiveram cabelo? E por que os Smurfs não escaparam, sendo que eles sairiam de lá facilmente? E como é possível a Lindinha segurar o Hashi, sendo que ela não tem dedos? E por que os 3 porquinhos têm um quadro escrito pai com uma foto de uma linguiça? E por que o Pateta tá passeando com o Pluto, sendo que os dois são um cachorro? Teoria sobre a Era do Gelo. A teoria afirma que toda a história está sendo contada ao contrário. No 5º filme podemos ver como foi criado o sistema solar. E no 4º filme é a separação da Terra se formando os continentes. No 3º aparecem os dinossauros. No 2º a Era do Gelo. No 1º aparecem os humanos. A teoria afirma que tudo já tinha sido planejado desde o 1º filme.
Isso porque na cena que o Sid entra numa caverna de gelo aparecem várias referências de todos os filmes seguintes, que na realidade aconteceram no passado. E o mais triste e perturbador da história é que quando Manny tem suas recordações nas pinturas, na verdade Manny não era o mamute pequeno, e sim o grande, que na verdade seria ele e a esposa. Na realidade, nessas pinturas foram os humanos que mataram a esposa de Manny e o filho de Manny. Teoria sobre Caillou. Se você nasceu nos anos 90, com certeza você já assistiu esse desenho. Ele parece um desenho fofo e inofensivo, mas na verdade tem uma teoria bem triste por trás disso. Caillou era apenas um menino de 4 anos. Mas você já parou pra pensar por que a família e amigos davam atenção mais do que o normal pra ele? A teoria afirma que Caillou tem câncer. Por isso ele é careca, por conta do tratamento com a quimioterapia. Por isso ele é tratado muito bem a todos ao seu redor, porque Caillou teve pouco tempo de vida. Rose, a irmã mais velha de Caillou, sempre teve uma admiração enorme por ele. A teoria afirma que o desenho se passa 40 anos atrás, quando Caillou ainda era vivo. Isso porque o desenho sempre começa com uma senhora contando história para os seus netos. E dá até pra ver um boneco do Caillou. Essa seria a Rose, a irmã de Caillou, há mais de 40 anos depois. E essa história é lembranças da Rose. Tanto é que o livro que ela conta histórias parece ser o álbum de fotografia. E toda a história parece com uma borda branca, como se fosse lembrança. Teoria sobre Scooby-Doo. Scooby-Doo talvez não seja um desenho tão inofensivo assim como você pensa. Existe toda uma teoria bizarra por trás dos personagens. A teoria afirma que Scooby e Salsicha vivem chapados. Eles usam maconha. A primeira evidência é que o desenho surgiu em 1969, em plena onda hippie, e empresta muitos ícones do movimento, como por exemplo o uso da van, com a decoração psicodélica, com cores fortes e flores. E é claro, o uso da maconha era uma característica forte dos hippies. A segunda evidência é que Scooby e Salsicha sempre estão com fome, sempre invadindo a cozinha dos outros e comendo à vontade. Isso seria a característica da larica. Sem contar que, por pior que seja o monstro, eles estão sempre dando muita risada. Scooby e Salsicha são os que sempre têm mais medo. Já Fred, Velma e Daphne mantêm a compostura. Isso porque o uso da erva pode causar pânico nas pessoas. Teoria de Up e Altas Aventuras. A teoria afirma que a viagem de Up nunca aconteceu. Logo após a morte da mulher de Carl, ele acabou entrando em depressão, de tanta tristeza pela perda de sua esposa. E ainda recebeu uma carta para que ele abandonasse sua casa, sendo obrigado pela justiça a morar num asilo. A teoria então afirma que Carl acabou morrendo. E tudo o que acontece no filme, a viagem com os balões, na verdade era sua passagem para o céu, para o paraíso. E o Russell, na verdade, era o anjo que ajudou Carl a fazer sua passagem para o céu, para o paraíso. E o Doug, na verdade, não existe. Ele seria um fruto da imaginação de Carl. Ele representa o filho que o Sr. Carl e sua esposa sempre quiseram ter, mas nunca conseguiram. Teoria sobre os Flintstones. Você já parou pra pensar que talvez o desenho dos Flintstones não se passa na pré-história? Isso porque tem algumas questões no desenho que faz a gente repensar sobre isso. Como, por exemplo, o fato deles celebrarem o Natal, ter conceitos de automóvel, televisão, dentre outras modernidades dos dias de hoje. Os Flintstones foi ao ar de 1960 até 1966, bem no auge da Guerra Fria. A teoria afirma que um confronto nuclear entre os soviéticos e os estadunidenses foi o que gerou a cidade dos Flintstones, Bedrock, e que na verdade os Flintstones se passa no futuro devastado depois da guerra. Então eles estão recomeçando toda a vida com o melhor do nosso passado. Isso explica o fato das coisas modernas. A pseudotecnologia, entretenimento e religião é tudo o que resta na memória deles de um mundo pós-apocalíptico. E os dinossauros são experimentos genéticos. Teoria bizarra sobre Pokémon. A teoria afirma que Ash está em coma desde o primeiro episódio de Pokémon, após sofrer um acidente de bicicleta enquanto fugia daqueles Sparrows. Desde então, todos os episódios do anime são sonhos reproduzidos pelo subconsciente de Ash. E é por isso que Ash nunca mudou no decorrer do anime. Sempre teve a mesma aparência, nunca envelhece e nunca faz aniversário. Sem contar que desde o primeiro episódio de Pokémon, Ash nunca mais foi visto andando de bicicleta.
O motivo é porque ele teria criado uma fobia de bicicleta por conta do acidente. E nesse mundo de fantasia, ele optou por nunca mais chegar perto de uma bicicleta. Enquanto ele tá em coma, os médicos tratam ele com medicações muito fortes. E tudo que acontece no subconsciente dele são coisas que ele tem que superar na cabeça dele pra poder acordar do coma. E cada Pokémon representa uma coisa que ele tá trabalhando dentro dele mesmo.